irmãos, estamos mais uma vez aqui reunidos para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Fiquemos em pé, oremos ao Senhor para darmos início ao nosso culto desta noite. Pai querido, mais uma vez nos reunimos aqui, para prestar a Ti um culto de adoração e louvor ao Teu nome. Por isso, Pai, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor tome o Teu lugar entre nós nessa reunião. Tão somente queremos ouvir a Tua voz nesse recinto, através dos hinos que serão entoados em Teu louvor, através da palavra lida, da palavra pregada, Pai. Fale conosco nessa noite. Fale com cada um dos Teus filhos. Suplicamos, Senhor, que abençoe cada um dos irmãos que aqui já se encontram, e aqueles que ainda estão a caminho dessa reunião, e aqueles que irão acompanhar pelas redes sociais, Pai. Que não seja simplesmente mais um ajuntamento, mas que o Teu Espírito atue em cada um de nós, para que adoremos o Senhor, para que os nossos corações, as nossas mentes estejam voltadas para um culto ao Senhor, para um culto racional, para uma verdadeira adoração ao Teu nome. E que o Senhor se manifeste em cada um aqui, Pai, falando conosco, salvando, libertando, trazendo a cada um de nós refrigério, pois oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ministério do Louvor com a palavra. Boa noite, irmãos. Boa noite. Só da igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Se coloquem de pé. Vamos adorar o Senhor, dizer para Ele o quão grande Ele é nas nossas vidas, sermos gratos a Ele por todo o amor, pela graça e misericórdia. Amém? Todos hão de ver, quão grande
Deus, seu santo monte.
dos dízimos e das ofertas. Glórias ao teu santo nome, Pai. O Senhor é merecedor, Pai. Tua palavra diz que o teu Espírito jorra sobre nós manancial de águas, que nos enche da tua graça, Senhor. É merecedor, Senhor. Obrigada, Deus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Habitarei na terra que odeia vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. És a fonte dos jardins, ouve as águas vivas, que correm por mim. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a minha seca em mananciais de água. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu és. Amém. Glória a Deus. Oramos. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e as ofertas depositada aqui na tua igreja, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome, Pai.
que a sua igreja cresça, querido Deus. Muito obrigado. Eu oro e coloco diante de Ti as nossas vidas, Pai, para que a gente possa também servir com as nossas vidas para o Teu reino. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Na falta da Jajá, eu tive que assumir os avisos. Vamos aos. O primeiro aviso é dia 31/1, último sábado de janeiro, às 19 horas. Culto de posse do pastor Eli Ferreira, na Igreja Batista Bortolândia. Quem quiser ir vamos nos comunicar para a gente ir junto. É importante a gente participar dos outros eventos das outras igrejas. Amém? No primeiro sábado de fevereiro, vamos ter aí o nosso bazar. Não temos data ainda dos semeadores, mas ele vai até às 13 horas, tá? Independente dos semeadores, ele acaba antes de começar os semeadores. É importante que os irmãos participem. Estamos recebendo aí bastante doações. Vamos precisar de ajuda aí para montar o bazar. O bazar já está montado, mas como tem coisas aí chegando, então temos que selecionar aí para a gente fazer esse bazar aí para a honra e glória de Jesus. Culto de posse também na Igreja Batista do Jardim Tremembé. Ele já está atuando nessa igreja e aí vai ser no dia 7 de fevereiro, no mesmo dia do bazar, então vai dar tempo. De manhã teremos o bazar e aí à noite vamos ter o culto de posse. Vamos também nos reunir para podermos ir. Eles são muito carinhosos com a nossa igreja. Nós sempre fomos bem recebidos lá nessa igreja. Então vai ser dia 7 de fevereiro, cadê o horário? Está pequenininho. 19, está ali. 19 horas. Okay? Culto de oração, todas as quartas-feiras, está sendo uma bênção. Nesses cultos a gente sempre conta testemunho também. E assim como temos a honra aqui de pedido de oração, muitos irmãos, inclusive eu já fui contemplada, né? Todo dia a gente é contemplado com as bênçãos de Deus. Mas ali já temos resposta já dos pedidos de oração. Tem a cadernetinha também de pedido de oração que a gente lista lá, familiares, vizinhos, parentes, trabalho. A gente lista ali todos que gostariam de receber uma oração. EBD também está sendo uma bênção, gente. A gente chega aqui e a gente nem vê a hora passar, né? De tão agradável que é, e a gente interage com o professor. É uma bênção. Então, quem não tem EVA, quem não pegou a revista ainda está ali, é uma taxa simbólica ali de R$10. E aí pode vir participar. É um horário, gente, bem flexível. Na época do pastor João era bem cedinho, porque tinha ensaio logo depois, tinha outras programações. Mas esse horário ele é tão flexível que eu sempre falava, eu não posso ir para o EBD de manhã, eu não consigo. E logo eu convido todas as EBDs. Para a honra e glória de Jesus. Então a gente pode, olha, acaba 10h30, gente, nem atrapalha o nosso almoço. E outra também, quantas vezes também a gente, por outras programações, a gente come qualquer coisinha em casa ali, então não é uma EBD que vai atrapalhar. Deixa eu falar um pouquinho sobre Vamos essa revista. falar. Queridos, a revista é uma revista nova, um novo formato, uma nova diagramação, letra maior, letra legível, um currículo novo e um conteúdo muito bom para o nosso aprendizado. Uma linguagem bem atual. No trimestre passado nós estudamos falando sobre o cativeiro, os judeus indo para o cativeiro e ficando sem o templo.
Agora nós estamos estudando o retorno deles do cativeiro e a reconstrução e a retomada do culto. É um conteúdo muito importante para nós aprendermos. Convido vocês, desafio vocês a participarem da escola dominical. Vocês irão crescer na graça e no conhecimento. Prossegue. Amém. Obrigado, pastor. Então tá aí, quem quiser tem mais revista, e aí venha participar, está sendo uma vez. O papo com o pastor continua. Se quiser agendar, ele também é bem flexível com os horários dele. Eu não posso vir nessas datas aí, mas tem domingo de manhã, tem domingo antes do culto. Eu várias vezes, eu preciso conversar com o pastor, mas eu vou lá, pastor. Vou ter o meu cantinho com o pastor ainda. E marque uma conversa com o pastor, isso é bom, isso é muito bom. Diaconal. Treinamento e capacitação diaconal. É um também que eu tenho vontade de fazer, viu, pastor? Tenho vontade de fazer, mas aí eu canto lá subindo, eu chupo. Então eu vou remanejar isso aí, mas eu gostaria também de fazer parte. Gente, diaconia não é só essa função. A gente tem um treinamento de como se portar, como servir melhor, como dar mais atenção às coisas da igreja, como você recepcionar. Todos nós podemos fazer recepção, todos nós. E é muito desagradável você chegar na igreja e não tem ninguém para te receber. Uma palavrinha só, bem-vindo, e um abraço, nossa, aquela pessoa já sai diferente da igreja. E diaconia, gente, hoje eu cheguei aqui, não é porque eu sou da multimídia, eu não vou passar pano na igreja. Hoje eu cheguei aqui, tinha água até aqui no meio, tinha água para lá, tinha terra, porque com a chuva saía a textura da parede. Então, todos nós podemos. Cheguei para me adiantar, já trouxe café de casa, cheguei e fui fazer um chá. Então, a gente vai fazendo umas coisas assim para dar conta. Então, todos nós podemos fazer isso. Irmã, então, hoje eu vou levar um chazinho, hoje eu vou levar uma bolachinha de água e sal. Tudo isso, gente, ajuda e muito na nossa igreja. Amém? Semeadores estão ainda de férias. E a irmã Débora, ela vai marcar, acho que já agendou, né, gente, reunião? Não. Vai ter uma reunião aí com os semeadores para definir dias, horários e todas as programações. Quero falar um pouquinho da sexta? Não está aí, né? Não está. Eu quero falar um pouquinho da sexta, irmão. Traga alguma coisinha da sexta. O café está caro, traz o açúcar. Teve época que a gente tinha muita farinha e muito sal. Nem só de sal vive o homem, né? Então, nem só de farinha vive o homem. Sempre, quantas vezes eu fui abençoada? Janete, eu estou sem, né? Porque acho que era feijão. Eu não tinha tempo de ir no mercado e ali, é pertinho, gente. A gente tive tempo de ir lá e buscar. E a igreja me ajudou. Não só uma vez, mas 200 vezes. E quantas vezes também fui no mercado, traz um sabonete, uma pasta de dente, alguma coisinha, e vamos abençoar outras famílias. Amém? Acho que é só isso, né? Mais algum aviso que eu esteja esquecendo? Não. Vem cá, pastor. Eu vou orar por você hoje. Amém. Senhor, meu Deus, meu olha, dá o microfone para a filha do pastor. Você viu tanto que ela falou? Falou, mas tem a Janete. Desculpa, muitos avisos. Você breve na próxima vez. Tinha que você falar. Gente, essa parte aqui não é comigo. Eu sou dos bastidores. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, pela vida do nosso pastor. Muito obrigado que diante dessa tempestade que caiu agora à tarde, Senhor, o Senhor possibilitou, Senhor, de cada um poder chegar à tua casa, te louvar, te glorificar, Senhor. E esses louvores falando conosco, Senhor, e que o Senhor continue a falar através do nosso pastor, Senhor. Abençoa a tua família, tua esposa, teus netos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho dele, Senhor. Supre, Senhor, todas as necessidades dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por cada irmão aqui, Senhor. Obrigado por cada vida. Obrigado, Senhor, por cada livramento que tem nos dado.
pelas imensas e grandiosas bênçãos na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Pode abrir na sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 10. Romanos 10, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Romanos 10, do 1 ao 13. Vamos ler responsivamente. Eu vou ler um versículo, vocês lerão o próximo. Leio um, vocês o 2, e assim vamos ler até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso à sua própria maneira. Eles rejeitam o modo que Deus aceita as pessoas. Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isso: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quando a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés disse o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isso é para fazer isso do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo de baixo, isso é, para fazer com que Cristo suba ao mundo dos mortos. O que Moisés dizia isso? A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isso é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós temos um coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como diz as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Amém. Pai, mais uma vez suplicamos o Senhor.
e nos colocamos à tua disposição, Pai, para transmitir a palavra que não é nossa, que é tua. E o Senhor vela pela tua palavra para cumprir. E eu peço que o Senhor dê a nós graça e sabedoria, para que, apesar de nós, o Senhor nos use para falar ao teu povo, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Queiram assentar-nos. Vamos retomar a nossa série de sermão aos Romanos. Nós havíamos falado até o capítulo 9, que deu 18 sermão. Agora nós vamos completar o resto do livro, e hoje é o sermão 19, e o título é A Justiça que Vem da Fé, a Missão da Igreja. E a frase teológica que podemos construir desse trecho do sermão é que a salvação é pela fé e a igreja é chamada para proclamar. Mas antes de entrarmos no desenvolver desse texto, eu quero fazer um breve resumo do que nós falamos nos sermões anteriores. Nós falamos até aqui o capítulo 1, 18 sermão, e do capítulo 1 até o 13, falamos da necessidade universal de salvação. Paulo mostrou que todos pecaram, gentil, judeu, religiosos e irreligiosos, e ninguém pode ser justificado mediante as suas obras diante de Deus. E Romanos de 4 a 5, a justiça pela fé. Ele vai dizer que Abraão, o exemplo que a justiça vem pela fé e não pela lei, em Cristo recebemos paz com Deus e somos reconciliados. E Romanos de 16, de 6 até o 7, nova vida e a luta interior. Fomos libertos do pecado, chamados à santificação, mas ainda lutamos contra a carne. A lei revela o pecado, mas ela não salva. E Romanos 8, a vida no Espírito e a segurança eterna. Ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito nos guia, nos sustenta no sofrimento e gerando a nossa vitória final. E no capítulo 9, soberania de Deus na salvação. Deus é o oleiro soberano, Ele chama quem quer, mas a salvação é recebida pela fé e não pelas obras. Agora, em Romanos 10, Paulo mostra como essa justiça é pela fé, se manifesta na prática, a qual é o papel da igreja nisso. Então agora vamos para a introdução do sermão 19 do capítulo 10. Paulo abre o capítulo 10 com um clamor profundo. Ele deseja ardentemente que Israel seja salvo. O problema não é falta de zelo, eles eram zelosos demais, mas o zelo sem entendimento. Eles eram muito religiosos, eles eram muito até temente a Deus demais, mas por outro lado eles não estavam conhecendo verdadeiramente. Eles buscavam justiça por obra, enquanto Deus oferecia justiça pela fé. Aqui Paulo revela o coração do Evangelho: Cristo, o fim da lei. A salvação está ao alcance de todos aqueles que creem. Ele deixou bem claro que todo aquele que confessar que Jesus é o seu Salvador, ele não será confundido, ele não perde esse tempo, pois ele é salvo porque está confessando a Jesus. Mas vale a pena ressaltar que
que essa confissão não pode ser uma confissão de palavras vazias, não pode ser uma confissão só para alguém ver, só para aparecer, só para alguém falar assim, poxa, essa pessoa se converteu. Não, Deus conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração, sabe quando nós estamos sendo verdadeiros, ou quando nós estamos apenas querendo jogar para a plateia, quando nós estamos falando por falar, mas quando não há em nós uma intenção de se converter, de buscar a Deus. O contexto histórico: o judeu estava preso à ideia de que a justiça vinha pela obediência à lei. Assim ainda existem muitas crenças hoje, ainda existem muitos religiosos hoje que acham que eles são obrigados a cumprir a lei. E Paulo deixa claro que a lei aponta para os nossos erros, que ela informa que nós somos pecadores, que ela mostra os nossos erros e que ela é santa, mas ela não consegue nos salvar. Mas aí ele vai dizer que Cristo veio para isso. Aí muitos rejeitam Cristo porque ele oferece uma justiça que não depende de esforço humano. Paulo encontra um grupo de cristãos numa das igrejas que ele pastoreava, que eles diziam assim: olha, vocês agora se diz cristão, mas vocês precisam ainda praticar as coisas do Antigo Testamento, sacrifício, praticar a circuncisão, porque só a graça não vai salvar. E Paulo falou que não, que eles não precisam mais dessas práticas, que eles não precisam mais das regras da lei, que eles não precisam mais da circuncisão, que eles não precisam mais da lei dietética. A lei dietética pode até ser bom para a sua saúde, mas ela não resolve o seu problema de salvação, porque não é por obra, não é por mérito, é pela graça, pelo favor, é pelo favor de Deus, não é por esforço. Paulo escreve para mostrar que a salvação é simples, o evangelho é simples, a graça é simples, a salvação é simples, acessível e universal, mas precisa ser proclamada. Paulo faz questão de dizer que a salvação é simples, o evangelho é simples, e nós sabemos que a salvação é uma coisa simples, mas o nosso problema é que parece que nós não valorizamos coisas simples. Comentando às vezes com alguns colegas de ministério, eles falam assim: olha, tem um curso tal lá na igreja, mas as pessoas não vão porque é de graça, e parece que aquilo que é de graça as pessoas não dão valor. Quando você fala que o evangelho é simples, que a salvação é simples, as pessoas falam: poxa, mas não precisa entrar de joelho, não precisa sair rascando uma cruz 100 quilômetros, não precisa sair de pé descalço, se rasgando tudo, não precisa de algum tipo de martírio para ser salvo, não é necessário fazer algumas obras, fazer algumas esmolas, fazer algum tipo de penitência. Não precisa. Sabe por que não precisa? Porque quem tinha que fazer isso já fez por mim e por você na cruz. Não quer dizer que nós não precisamos de boas obras. Nós, como cristãos, fazemos boas obras, mas não para ser salvo. Fazemos porque já fomos salvos. É uma forma de gratidão, é uma forma de amor, mas não para ser salvo, não para remediar pecado. Você sabe, porque muitas pessoas que não são cristãos são muito afeitos a fazer esmola e a fazer obras, peso na consciência, e eles querem fazer aquilo para amenizar a sua culpa. Mas Jesus já levou
sobre Ele todas as nossas culpas. Quando nós confessamos a Ele o nosso pecado, quando nós confessamos a Jesus, Ele já nos perdoou, Ele já nos purificou. Por isso, quando fizermos uma esmola, quando fizermos uma boa ação, não fazemos para amenizar a culpa, não fazemos para melhorar a nossa espiritualidade. Fazemos porque amamos, fazemos porque somos gratos por tudo aquilo que Deus já tem feito por nós. Vamos então para a exposição do texto, Romanos 10, versículo de 1 a 3. Zelo sem entendimento. Zelo, mas sem entendimento. Tem zelo de Deus, é o que Paulo vai dizer, que os judeus tinham zelo de Deus, porém não com entendimento. Não é o que o profeta Amós dizia a respeito de Israel? O meu povo está perecendo porque falta a eles conhecimento. Não é o que Jó relata na experiência dele? Eu conhecia um Deus só de ouvir falar, mas eu não tinha um relacionamento próximo com Ele. Apesar de ser temente a Deus, e Deus saber que Ele era, e Deus dizer que Jó era justo, o próprio Jó declara: o meu conhecimento com Deus era teórico, mas depois de tudo que eu passei com Ele, eu agora conheço Ele, é de com Ele andar. Então o problema que Paulo está refletindo sobre os judeus no capítulo 10 é que eles eram teóricos, eles praticavam uma religiosidade, eles faziam todo o sacrifício, eles iam ao templo, mas tudo aquilo era como um ritual. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós também começamos a vir à igreja apenas como um local de ritual. E aqui nós viemos para prestar um culto a Deus. Quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós lemos a palavra, nós precisamos estar fazendo isso sabendo, nós estamos adorando a Deus. Eu estou aqui prestando um culto ao meu Deus. Eu não estou aqui simplesmente por estar, eu não estou aqui porque eu não tinha um outro lugar para ir, mas eu estou aqui porque eu amo a Deus. Eu estou aqui porque venho ter comunhão com Deus e com os meus irmãos que estão reunidos aqui. Senão nós começaremos a agir apenas como religiosos, sem entendimento, sem relacionamento, sem profundidade. Aí nós entramos aqui vazio e saímos vazio, porque o nosso culto não está destinado a Deus, porque a nossa adoração não está destinada a Deus, porque os nossos pensamentos não estão destinados a Deus. Nós estamos tendo um relacionamento superficial, e é o que Deus não quer, e é o que os judeus estavam fazendo. Tinham zelo, mas não tinha entendimento. Israel tinha paixão religiosa, mas estava cego para a justiça de Deus. Você sabe que quando um relacionamento começa baseado na paixão, dura aí uns 2-3 anos. Se isso não for trabalhado para gerar um verdadeiro amor, chega uma hora que um se enfada do outro e fala: para mim acabou, chega, não quero mais, deu. Mas quando isso gera uma decisão de amar, que amor é uma decisão, você decide amar. Não é simplesmente aquele sentimento. A paixão é um sentimento. Ela vai chegar um momento que vai passar aquela atração, que vai passar aquele sentimento, e aí você, nada me segura mais. Mas quando isso é transformado naquele relacionamento,
algo diferente, que é a decisão de amar, aí você gosta de estar junto, vocês gostam de estar junto. Assim é que Israel tinha. Ele tinha uma paixão por Deus, mas não conseguia enxergar a justiça de Deus. Não conseguia enxergar que Deus justifica o homem pela sua graça e pela sua misericórdia. Tentava estabelecer a sua própria justiça, rejeitando a justiça que vem de Deus. Eles queriam fazer do seu jeito, aplicar a sua própria justiça, e não aceitava a justiça de Deus. Não basta ser zeloso, é preciso ter entendimento bíblico. Examine sua fé. Está baseado na palavra de Deus ou em tradições humanas? Precisamos examinar a nossa fé. No que está baseada a nossa fé? A nossa fé está baseada no que diz a palavra de Deus? Está fundamentada na palavra de Deus? É aquela fé que a Bíblia diz, uma fé firme, uma fé genuína, um firme fundamento, como diz lá em Hebreus, no capítulo 11, a fé é um firme fundamento de convicção das coisas que se espera, de prova de coisas que você não vê. Ela deve estar alicerçada naquilo, eu creio, porque lá o capítulo vai dizer que os servos de Deus do passado, eles foram vencedores porque tinham fé, uma fé genuína, alicerçada no Senhor. Então examine, no que está baseado sua fé? Baseia-se na palavra de Deus ou nas tradições humanas? Romanos 10:4. Cristo é o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Porque o fim da lei é Cristo. O problema dos legalistas, dos judaizantes, dos que dos que querem seguir a lei, é porque a lei era uma carruagem que nos conduzia até Cristo. A carruagem chegou no ponto final, dali ela não vai mais para lugar nenhum, mas os legalistas permanecem ainda embarcados nela. De lá eles não vão a lugar nenhum. Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. A lei apontava para Cristo. Ele é o cumprimento perfeito. A justiça não vem dos esforços humanos, mas vem da fé em Cristo. Pare de tentar merecer o amor de Deus. Pare de tentar merecer o amor de Deus. Em Cristo você já recebeu justiça completa. Já ouvi algumas pessoas que às vezes conversam com a gente e dizem assim: bom, eu estou pedindo a Deus algo, e se eu merecer, Ele vai me dar. Eu falo: meu irmão, então pode parar. Pode parar, que se for por mérito você não vai receber não. Mas sabe por que Deus nos dá? Ele nos dá porque Ele nos ama, Ele nos dá porque Ele é misericordioso. Então, devemos parar de tentar merecer o amor de Deus. Em Cristo já recebemos o seu amor e recebemos justiça completa. Em Cristo nós já recebemos tudo o que nós precisamos para a salvação. Versículos de 5 a 8. A justiça pela fé é acessível. A palavra de Deus, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está perto de ti. Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Por isso ele diz que se com a tua boca confessar e se com o teu coração crer
então você está salvo. Você é um salvo. Você não será condenado. A justiça da lei exige perfeição. E a justiça da fé vai na contramão disso. Ela exige confiança, dependência, crença. Ela depende de nós nos entregar e falar: olha, o meu barco, você é o meu piloto. A minha vida está nas tuas mãos. O Senhor está no comando. Eu entrego a ti a minha vida. Eu entrego a ti o timão, o volante, o manche. Você conduz a minha vida. O Senhor conduz a minha vida. Quando nós fazemos isso, a respeito à salvação, é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. É quando nós caminhamos para Ele e caminhamos com Ele. Deixamos que Ele nos guie, deixamos que Ele nos ensina, deixamos que Ele nos treine, deixemos que Ele nos oriente. E aí nos submetemos à sua orientação e obediência à sua palavra. Deus não coloca a salvação longe, não está fora do alcance, não é algo impossível de ser alcançado. É algo que está perto, é algo que está fácil, está perto de ti, da tua boca, do teu coração. Ela está ao alcance de todos, não está apenas ao alcance de alguns privilegiados. É daquele que crê, é daquele que confessa, é daquele que olha para Cristo, é daquele que olha para a cruz, é daquele que fala: Senhor, eu dependo, eu preciso, eu quero o Senhor como meu Salvador. E Jesus jamais rejeitará. Não é aquela ideia de predestinação exclusivista. Olha, alguns nasceram para sofrer e ser condenado. Não, Deus não trabalha com isso. Deus predestinou todos à salvação. Só não é salvo aqueles que por livre e espontânea vontade recusar receber o Senhor como Salvador. Aqueles que por decisão própria não querem receber Jesus como Salvador. Todo aquele que crê será salvo. Não complique o Evangelho. A salvação é simples. É fé em Cristo. A salvação é simples. Fé em Cristo. De vez em quando você vê que as pessoas ficam complicando. E parece que para você ser salvo precisa de cumprir alguns rituais. Algum tempo atrás tinha uns grupos que diziam: você tem que se reunir aqui na igreja, preencher um prospecto e falar qual era a religião que você pertencia, qual foi os pactos que você fez, e aí nós vamos orar, vamos queimar esse papel e quebrar todos os seus pactos para que você possa ser salvo, porque senão você está sobre maldição. Só que a Bíblia diz que Jesus se fez maldito em nosso lugar. E quando nós entregamos a Ele a nossa vida, todos os pactos foram quebrados. Toda a maldição Ele levou sobre Ele na cruz. Ao contrário, você agora é bendito, porque recebeu Jesus como Salvador. Você leva o nome de Cristo. Como diz aquele hino: leva-te contigo o nome de Jesus. Leva-te contigo o nome. Você leva contigo o nome de Jesus, o Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus diz em João que todo aquele que o recebeu, recebeu o direito de serem filhos de Deus, a saber, os que, aí há uma condição, aí há um condicional, os que creem no seu nome. Salvação é simples,
mas tem um condicional. É necessário crer, é necessário confessar que Jesus é o seu único Salvador. Que Jesus é o seu único Salvador. Versículos 9 a 10. Confessar e crer. Se com a tua boca confessar e o teu coração crer, será salvo. Olha o condicional. Se com a tua boca confessar e teu coração crer, será salvo. Você não precisa cumprir ritual. Você não precisa de fazer campanhas. Você não precisa de fazer uma série de sacrifícios. Você só precisa crer. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. A salvação envolve fé interna e confissão externa. Fé externa, eu creio. Mas aí vem a parte externa. É a sua declaração de dizer: Senhor, eu quero. E aí, com a sua boca você confessa, com o seu coração você crê. Mas nós precisamos dizer: Jesus, eu quero ser salvo. Nós precisamos manifestar isso em público, que nós queremos ser salvos. Por isso é que nós aceitamos Jesus, depois nós somos batizados. O batismo não salva, mas a Bíblia diz que nós precisamos cumprir toda a justiça de Deus. Aquilo lá é o testemunho público que você está assumindo uma nova vida, que você assumiu uma nova identidade. Agora você é um cristão, você acredita em Jesus Cristo, você leva o nome do Senhor Jesus. Crer no coração e confessar com a boca são frutos da mesma fé viva. Que tipo de fé nós temos? Uma fé viva ou uma fé superficial? Jesus pergunta em Lucas: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Aí a gente pode fazer uma leitura que pode encontrar um monte de fé, porque as pessoas dizem assim, qualquer pessoa que você, a não ser que ele se diga um ateu ou um agnóstico, ele vai dizer: eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus, mas não tem fé suficiente para entregar a vida deles ao Senhor Jesus. Eles estão tão presos, tão cegos, tão escravos deste mundo, que eles não têm fé suficiente para entregar a vida deles a Jesus. E o grande problema é que alguns têm tanta certeza que estão certos, vivendo no erro. Eles fazem questão de dizer que eles estão certos, que eles estão no caminho certo, mas estão num caminho que não pratica o que a Bíblia diz. Estão num caminho que pratica idolatria. Estão num caminho que pratica todo tipo de culto a divindades que não são Deus verdadeiro. Por isso, eles não estão no caminho. Por quê? Eles estão seguindo uma verdade relativa. Eles estão relativizando, falando: essa é a minha verdade, esse é o meu Deus, mas só existe um Deus. E eles falam assim: eu acredito que só existe um Deus. Mas qual é o Deus que ele acredita? É o Deus que criou os céus e a terra? É o Deus que inspirou as Escrituras? Bom, se é o Deus que inspirou as Escrituras, por que eles não estão vivendo conforme as Escrituras? É porque não acredita no Deus que fez as Escrituras. Se acredita, é superficial. E a verdade de Deus, ela não é relativa, ela é absoluta. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há dois caminhos que levam a Deus. Há dois caminhos, mas só um leva a Deus. E a verdade de Deus, ela é absoluta, ela é verdadeira.
Por isso é que nós precisamos que você que me acompanha pelas redes sociais, ou que vão acompanhar depois, precisa olhar para Cristo, precisa olhar para a cruz. Jesus é o único caminho, é o único que salva, é o único que pode perdoar pecado, é o único que garante a cada um de nós uma eternidade com Deus, porque só Ele pôde pagar o preço na cruz no nosso lugar. Não são as nossas obras, não são as nossas boas intenções, não são as nossas esmolas, não são os nossos zelos cegos, não são as nossas tradições, não são os nossos costumes, não são as nossas axiologias, não são as formas que nós achamos que devemos viver, mas é a forma como Jesus diz, como a Bíblia diz. E Ele fez um convite, Ele disse: vinde a mim, cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Mas nós às vezes, quando estamos cansados, nós preferimos tomar um analgésico, tomar algum remedinho e dormir. Mas nós precisávamos talvez de olhar para Cristo, porque a canseira física você pode resolver com o sono, mas a canseira espiritual, ela não terá como resolver com o sono. Você não resolve isso tomando antipirona, você não resolve isso tomando um complexo B, mas você resolve olhando para Cristo. O vazio da alma não se enche depois de uma noite de bebedeiro, o vazio da alma não se enche depois de uma noite de orgia, mas o vazio da alma se enche quando nós olhamos para Jesus, quando recebemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso é que existe muita gente perdidos, vazios, doentes, sem destino, sem rumo, porque não estão olhando para Cristo. Cristo, como diz aquele texto lá da boda de Caná, quando Ele toca, tudo fica melhor. Em tudo que Jesus toca, melhora. O servente não entendeu como é que aquele vinho que ele fez era melhor do que o outro vinho que estava sendo servido até aquele momento, porque foi o mestre dos mestres quem havia feito de água vinho. Não tinha conteúdo alcoólico, é claro, depois que se tornou vinho, pode ter sei que ele tinha tinha tido álcool, mas ele pegou água, não havia ali produto da vide, não havia nenhuma fórmula química, o que havia ali era milagre, era a mão de Deus fazendo as coisas, tudo que Jesus toca. Por isso, deixe Jesus tocar na sua vida, entregue Ele a sua vida, confesse Ele com a sua boca, creia com o seu coração. Crer no coração e confessar com a boca são frutos da mesma fé viva. Testemunhe sua fé. A boca fala do que está cheio do coração. A sua boca vai falar daquilo que estiver cheio do seu coração. Se estiver cheio dessa palavra, é disso que você vai falar. Se estiver cheio de hinos, é isso que você vai cantar. Se estiver cheio de coisas boas, é isso que vai sair da sua boca. Mas você encontra as pessoas no trânsito, falando coisas horrendas, falando palavrões, falando tudo que não presta, porque a boca deles, a mente deles está cheia daquilo. Se estiver cheio de amor, vai produzir palavras de amor. Se estiver cheio da palavra de Deus, vai sair a palavra de Deus. A boca fala, e você vai testemunhar do que a sua boca estiver cheia. Chegando aqui no final, último tópico, versículos 11 a 13. A salvação é para todos. Eu te pergunto, para quem é a salvação? Dizia
uma determinada religião, aquela que é mais dominante, aquela que ocupa as praças da cidade, que só serão salvos se pertencer a ela. Mas quem é que tem o monopólio da salvação? Quem foi que morreu na cruz para salvar? Foi a igreja ou foi o dono da igreja? Quem foi que morreu e ressuscitou? Foi a instituição ou foi quem criou ela? Só Jesus Cristo tem o monopólio da salvação. Só Ele é que pode salvar. Só Ele morreu para salvar. Então, quem é salvo é quem confessa o nome dele e não quem pertence a uma X igreja. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não diz que é o que pertence à igreja A, à igreja B ou à igreja X, mas é aqueles que pertencem a Cristo. É aqueles que pertencem à igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela está em todos os lugares, em todo o mundo, com N placa, N nome. Mas a igreja de Cristo, ela é sem placa, porque somos nós, o templo de Cristo. Essa é a igreja que ele vem buscar. Não é as placas, não são as denominações. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há distinção entre judeu e gentil, porque para o judeu só tinham direito de ser salvo os judeus. Não judeu, era gentil, estava fora. Mas Paulo faz questão de dizer que para Deus não há essa acepção, não há essa distinção. A salvação é universal, mas precisa ser invocada, precisa invocar o Senhor. Nunca pense que alguém está longe demais. Nós podemos pensar, poxa vida, essa pessoa está tão longe. Será que um dia ele vai ser salvo? Ele está tão enrolado no pecado, ele está tão envolvido no vício, ele está tão envolvido numa vida pecaminosa. Será que um dia ele vai ser salvo? Na primeira igreja batista de São Paulo, que é aquela que tem na Princesa Isabel, aconteceu um fato. No final do culto, cantaram um hino. Uma pessoa estava lá e cumprimentou o pastor na porta e comentou: esse hino é lindo, não é? O pastor falou: esse hino realmente é lindo. Aí a pessoa falou: fui eu que compus esse hino. E a pessoa estava desviada, mas naquele dia, ele, ouvindo o próprio hino que ele havia escrito, ele voltou para Jesus. Então, enquanto a vida, há esperança. Nós podemos olhar para pessoas da nossa família, para pessoas do nosso convívio, pessoas, vizinhos nossos na rua, a gente vê pessoas nas praças, a gente passa pela cidade e vê mulheres em situação de prostituição, homens em situação pecaminosa, pessoas jogadas pelas ruas, mas eles podem ainda olhar para Cristo. A salvação não está longe deles, mas existe uma necessidade, que é o que Paulo vai tratar no decorrer desse capítulo. A igreja tem uma missão, ela precisa proclamar este evangelho. Este evangelho precisa chegar no ouvido deles. Eles precisam ouvir que Jesus é o único que transforma, que Jesus é o único que salva. E às vezes eles estão tão amarrados que enquanto não é proclamado no ouvido deles uma palavra com a autoridade do Espírito Santo, essas pessoas não são salvas. Por isso que Jesus disse que existe uma classe de demônio que só é expulso
com jejum e oração. Quando nós saímos para falar de Jesus, nós precisamos estar muito mais consagrada a nossas vidas, para que a nossa palavra esteja banhada com a unção do Espírito Santo. O reverendo Hernando Dias Lopes diz que a nossa palavra precisa ter fogo. Precisamos ter fogo na boca e fogo também nos pés, fogo nos lábios, fogo nas mãos. Se eu não me engano, foi John Wesley, ele dizia: bote fogo no seu sermão, ou bote o seu sermão no fogo. Porque nós precisamos que as nossas palavras tenham unção, e elas só vêm quando Deus, quando o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Nunca pense que alguém está longe demais para ser salvo. O Evangelho é para todos. Vamos fazer aqui algumas aplicações. Simplifique o Evangelho. Não transforme a fé em sistema de regra. A salvação é pela fé, não é pelas obras. O Evangelho, evangelize com ousadia. Sabe que é falar com fé, falar com coragem. Às vezes nós falamos como se não acreditássemos. E precisamos ter convicção daquilo que nós falamos. Eu estava, acho que foi quarta, foi um dia desse. Eu estava indo pegar o carro lá na igreja. Aí eu estava com a camisa Jesus Transforma. Um sujeito veio lá e viu escrito na camisa e falou: Jesus transforma mesmo? Eu falei: eu tenho convicção que ele transforma. Evangelize com ousadia. Se a salvação é para todos, a mensagem deve estar ao alcance de todos. Corrija o zelo sem entendimento. Ensine a verdade com amor. Especialmente os que têm religiosidade, mas não têm Cristo. Há muita gente religiosa, mas sem Cristo e sem Deus. Confesse sua fé. Não esconda o que Deus fez em você. O seu testemunho é a melhor pregação. O seu testemunho de transformação é o melhor testemunho. É a melhor pregação. Aplique sua visão, amplie sua visão. Deus está salvando pessoas em todas as nações, culturas e história. Deus está salvando pessoas em todos os lugares. Concluindo, Romanos 10 nos lembra que a salvação é simples, acessível e universal. Cristo é o fim da lei e a justiça é recebida pela fé. O Evangelho precisa ser crido, confessado, proclamado. Que a igreja viva com zelo, mas zelo com entendimento, e cumpra sua missão de anunciar a salvação que está ao alcance de todos. A salvação está ao alcance de todos e é para todos, não é para alguns. Então, quando você conseguir compartilhar o Evangelho com algumas pessoas, com seus familiares, com seus amigos, diga para eles: não tenha medo de ir à igreja, não tenha medo de entregar a vida sua a Jesus, porque Jesus não vai exigir nada que você não possa fazer. Para começar, Jesus não exige que você mude nada para vir à igreja. Ele fala: vem até mim, tome a sua cruz e me siga.
vai se encarregar de atuar na vida das pessoas e fazer as mudanças. E quando ele começa a fazer as mudanças, aí aquilo que a pessoa mais gostava de pecar, ele começa a ter raiva daquilo, ou não consegue mais ficar perto daquilo. Você pode ter uma ideia de pessoas que eram fumantes, inveterados, quando eles recebem Jesus, eles não conseguem ficar perto de quem fuma e de quem bebe. Eles sentem um cheiro horrível. Eu conheci um amigo, e faz tempo que eu não vejo ele, mas foi um bom amigo. Enquanto eu convivi com ele, nunca mais eu vi, porque acabamos indo para outros lugares e não tive mais condição de vê-lo. Ele chegou um dia no domingo, aceitou Jesus, e aí ele falou: olha, aceitei Jesus, já sou salvo, agora eu posso continuar tomando a minha pinga. Aí ele disse que chegou na segunda-feira antes de trabalhar, parou no bar e falou: coloca aí o Penha-Lapa. O Penha-Lapa, ele dizia que era um copão cheio, ele fazia era uma comparação de um ônibus que saía da Penha e vinha para Lapa, e era um roteiro longo, então era um copo cheio. Ele disse que quando ele pegou aquele copo e colocou na boca, não conseguiu que descesse mais. Ele disse que a garganta dele fechou, ele não conseguiu mais beber, ele teve que jogar fora aquela pinga porque não conseguiu mais beber. Deus é quem trabalha em nós, irmãos. Não somos nós que fazemos essas mudanças, e quando nós fazemos, ela não dura muito. Eu conheci pessoas que viveram na igreja e parou de cortar cabelo, parou de pintar, parou de usar maquiagem, corrigia os outros porque fazia isso. Mas aí passou uma temporada na igreja, quando saiu da igreja começou a fazer pior do que os demais. Sabe por quê? Porque não nasceu de novo, porque não se converteu. Porque quem se converte, a mudança é de dentro para fora. Ele vai entender que aquelas coisas que desagradam a Deus, ele não deve mais fazer, sem imposição, sem que alguém fique impondo a ele regra. É algo que o Espírito Santo vai trabalhar na vida deles. Por isso, fale para as pessoas sem medo. Fala: olha, você pode ir na igreja, ninguém vai forçar você a aceitar Jesus. E quando você aceitar, você não precisa se preocupar, porque o que eu mais conheço é pessoas que falam assim: sabe por que eu não vou aceitar Jesus? Porque ainda fumo. Sabe por que eu não vou aceitar Jesus? Porque ainda não deixei isso. E tudo o que ele precisa é aceitar Jesus como Salvador. Porque quem vai fazer essa mudança nele é o Espírito Santo. A partir do momento que ele falar: eu quero Jesus como meu Salvador, vai chegar uma hora que o Espírito Santo começa a confrontar ele. E ele é obrigado a dizer: não posso mais continuar nessa vida. Não posso mais continuar assim. Queridos, é o fim da mensagem. Vamos ouvir o Ministério do Louvor. Maravilhoso, né, Senhor? Fico muito feliz porque o Senhor, Ele é misericordioso, né? E Ele conhece o coração de cada um de nós, né? Ainda que a gente não mereça, Ele é tão bom, Ele é perfeito, que as coisas que a gente acha que são empecilhos para chegar na presença de Deus, né? Aquilo que a gente imagina não está nem perto daquilo que Ele realmente sabe sobre nós, né? Nós achamos que nos conhecemos, mas o Senhor é quem nos conhece. E é muito bom saber que esse amor e misericórdia alcança a todos, basta nós querermos, né? Muito bom. Deus seja louvado sempre. Se coloquem de pé, igreja. Devemos louvar o Senhor com grande alegria.
Porque nós cremos que Tu és esse Deus, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Teu poder é grande, Pai. Ele ultrapassa, Senhor, qualquer parede, Senhor. Ele ultrapassa, Senhor, qualquer ambiente, Pai. Basta nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu és esse Deus poderoso, Senhor, grande. Tu és fiel, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Glórias a Ti, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Por isso que o evangelista João, quando escreve Apocalipse, e a visão que ele tem de Jesus, com os pés reluzentes, com o rosto brilhando, mais do que o sol no meio-dia, ele fala que era um Deus vivo e presente. Jesus está vivo, está presente. Nosso Deus é um Deus que trabalha e peleja por aqueles que nele esperam. Um Deus que ainda opera milagres, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que faz mais do que nós pensamos ou pedimos. Por isso vamos ter esse momento de oração e peço a você que curve a sua cabeça e fale com Deus. Fale para Ele quais são as suas necessidades. De repente essa semana pode ser
hoje ou essa semana, o dia do seu milagre. Ele pode vir até você e trazer a solução que você está suplicando. Fale com Deus, conte para Ele qual é o milagre que você precisa nessa semana. E eu finalizo com a oração. Pai querido e amado, nessa noite nós estamos adorando o Teu nome aqui neste lugar, com uma certeza muito clara que nos dá a Tua palavra, que o Senhor está presente aqui, que o Senhor está entre nós, e o Senhor está não porque nós temos alguma meritocracia, Pai, mas porque o Senhor prometeu, o Senhor garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação do céu. Como a Tua palavra é a verdade, nós acreditamos na Tua palavra, como nós sabemos que ela é verdadeira e que o Senhor é infalível, nós também temos essa certeza que o Senhor está aqui. E o Senhor está aqui, Pai, para salvar, para libertar, para transformar. Eu quero, Pai, suplicar ao Senhor, colocar diante do Senhor os meus irmãos que estão aqui presentes, os meus irmãos que não puderam estar hoje aqui, Pai, e que estão acompanhando pelas redes sociais, outros que irão acompanhar depois. Pai, alcança eles nessa noite. Faz um milagre na vida deles, Pai, na vida espiritual, financeira, na vida profissional, na família, no lar, nas finanças, em toda a área da vida deles, Pai. Eu suplico ao Senhor que o Senhor intervenha. Olha, meu Deus, para este irmão que está vivendo essa crise, no casamento, na família, nas finanças, crise existencial, que está vivendo com problema de saúde, Pai. Deus, libera a cura na vida deles, alcança eles nessa noite, traz um refrigério na vida deles, Pai. Manifesta o Teu poder na vida deles hoje, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, cancele essa enfermidade, cancele este mal, cancele este problema, traz cura, traz alívio, traz solução, traz paz, traz refrigério, traz alegria, traz salvação a esta família, a este lar, Pai, traz salvação a esta família, Senhor, traga libertação, Pai, toca nessa pessoa hoje, como aquela mulher samaritana tocou no Senhor, como aquela mulher que estava com fluxo de sangue tocou no Senhor e recebeu imediatamente a cura e o milagre, Pai, porque do Senhor saiu virtude. Eu peço, Pai, que a Tua virtude alcance nessa noite a cada um dos meus irmãos que aqui estão e daqueles que estão longe, Pai, que estão ouvindo pela mídia, que vão ouvir depois, que eles sejam alcançados, que a Tua virtude alcance eles nessa noite, que o milagre aconteça para que eles venham contar o testemunho. Eu também peço, Pai, que o Senhor alcance ainda aqueles que não são salvos, que nesse momento aqueles que estão ouvindo pela mídia possam estar recebendo o Senhor como Salvador e escrever que aceitou Jesus, que recebeu a Ti como Salvador. Escreva no chat, você que está aí do outro lado acompanhando, que está recebendo Jesus, escreva que você está recebendo Jesus como Salvador. Pai, eu peço ao Senhor que receba cada uma dessas pessoas e que o Senhor esteja realizando uma grande transformação na vida deles, nas nossas vidas, porque nós cremos, Pai, que o Senhor transforma, que Jesus transforma. Amém. É por isso que estamos anunciando esse Teu evangelho simples, descomplicado, mas encharcado com o Teu amor e com a Tua misericórdia, Pai, com a Tua graça salvadora. Oh, Pai, eu te suplico,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final do culto. Lembrando que quarta-feira nós temos o nosso culto de oração e ensinamento da palavra. Domingo, escola dominical às 9 horas. E às 18, o nosso culto da família. Todos estão convidados a estar conosco. Não fique em casa, irmãos. Venha para a igreja. Venha adorar o Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, queridos. Está terminado.